Bom dia, igreja. Que bom. Depois de uns 6 meses por aí, está aqui nesse púlpito de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de mordomia, mas a mordomia que vou falar nesta manhã é um pouco diferente. A nossa diretora mandou um sermão para nós, que nós falássemos também um pouco diferente de templo, talento e tesouro. Hoje nós não vamos falar de nenhum desses 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mordomia entre membros do nosso corpo. Essa vai ser a mordomia nesta manhã. Olha só, abre as suas Bíblias em 1 Coríntios 12, 25 a 27. 1 Coríntios 12, 25 a 27. Assim nós lemos: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Este sermão, então, apresenta a mordomia nas relações dentro da igreja. Um corpo só é sadio e eficiente quando cada parte do mesmo funciona perfeitamente. O nosso corpo, falando do nosso corpo, ele só é perfeito quando ele funciona perfeitamente. Quando nós sentimos alguma dor em qualquer um dos nossos membros, o nosso corpo todo padece juntos. O filósofo grego Platão tinha assinalado que nós não dizemos meu dedo está dolorido, mas eu estou dolorido. Há um eu, uma personalidade que dá unidade às muitas e variadas partes de um corpo. O que eu, a personalidade, é para o corpo, Cristo é para a igreja. O que eu, a minha personalidade, é para o meu corpo, Cristo é para com a minha igreja. Nele todas as partes, tão variadas e diversas, encontram unidades. Todas as partes da nossa igreja são várias. Nós começamos lá em cima pelo nosso ancianato e terminamos cá embaixo com a nossa zeladora. Nós temos que tomar cuidado que todas as partes são importantes para com a nossa igreja. Todas as partes.
E todas as partes, se são importantes, têm que também ser respeitadas. Creio eu que a nossa igreja, ela tem uma hierarquia, começando de cima até embaixo. E creio eu que todos nós, perante Deus, somos iguais. Se somos iguais, temos que trabalhar unidos. Ok? Então, Paulo comparou a comunidade da igreja a um corpo, com cada parte desempenhando um papel único para tornar possível o funcionamento do todo. Assim como as partes do corpo são crucialmente interdependentes, quando alguém sofre ou se alegra, todos sofrem um impacto semelhante. Quando um se alegra, todos se alegram juntos. Quando um fica triste, todos ficam tristes juntos também. Assim é o funcionamento da nossa igreja. Nós temos que olhar não só para a frente, mas também olhar para os lados. Vamos olhar para ver o que está faltando. Será que não tem nada faltando no corpo da nossa igreja no todo? Eu vejo a nossa igreja funcionando muito bem. Foi chegando gente e foi melhorando muito mais. E está melhorando dia após dia. E esse melhoramento tem que continuar no todo. Estabelecer laços sólidos dentro da família ou igreja de Deus é de vital importância por vários motivos. A nossa igreja, meus queridos, pensando no todo, ela tem que ser um arco, um anel. Por quê? Que quando é um arco, um anel, ela é circulada. Nós não podemos ser como corda. Porque se nós colocamos uma corda, e aí nós vamos medir forças. Quando nós medimos forças, um lado arrebenta, ou um lado solta. O lado mais fraco sempre vai cair. E quando um lado mais fraco não cai, a corda arrebenta. Aí o que acontece? Cai os dois lados. Esse é o corpo da nossa igreja. Temos que ser um elo e não uma corda. Em primeiro lugar, ser membro da igreja cria responsabilidade, gera apoio e ânimo aos indivíduos, permitindo o crescimento espiritual. Em segundo lugar, cultivar relacionamento de qualidade dentro da família de Deus ou da igreja. Criar oportunidade de oferecer apoio emocional durante tempos difíceis. Apoio emocional durante tempos difíceis. Será que nós estamos passando por alguns momentos difíceis na nossa vida?
Creio eu que quando nós pensamos que nós estamos no final deste mundo, nós de quando em vez vamos passar por momentos difíceis, principalmente de enfermidades. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas enfermas, como é o Edival. O Edival está enfermo. E o que nós devemos fazer? Amanhã tem um mutirão para ajudar o Edival a apanhar café. Quantos vão? Deveríamos ir todos, até as mulheres e meninos. Mas não é assim que funciona. Mas nós devemos fazer o nosso possível e o impossível para ajudar as pessoas quando necessita. Em terceiro lugar, fortalecer o princípio de que a igreja é uma comunidade de crentes que partilham uma só fé. Uma só fé. O que é fé? O que é fé para você? Compartilhar uma só fé. Eu tenho fé? Tenho. Qual é a minha fé? Eu tenho fé e esperança que um dia tudo isso que nós acabamos de falar vai acabar. Este sofrimento vai acabar. É isso que me fortalece a minha fé. Porque imagina se eu não tivesse esperança, o que daria de mim fé? Ou o que seria de mim fé? Adiantaria eu ter fé sem esperança? Eu tenho que ter esperança que um dia nós vamos sair deste mundo de pecado, para nunca mais sofrer e nem ver sofrimentos. E em quarto lugar, podemos descobrir oportunidades de servir que ajudam a formar laços mais profundos. Quanto mais você ajuda, mais você colabora, mais laços profundos você tem. Para mim, a nossa igreja tem uns momentos muito bons nos cultos de quarta-feira, de domingo, algum sábado, que é esse junta-lanche aqui atrás, ou junta-panela. É uma união, meus queridos. Para aqueles que ainda não participam, por favor, venham, vamos participar juntos. Porque depois do culto, aquele bate-papo gostoso ali atrás faz bem para todos nós. Mas, meus queridos, de tudo que nós falamos até aqui, aqui estão algumas estratégias práticas para cultivar relacionamentos de qualidade entre os crentes e, dessa maneira, aumentar a participação no culto e o envolvimento na comunhão entre os irmãos. União entre os irmãos. É aquilo que eu disse. O nosso junta-lanche, o nosso bate-papo. Não só aqui, mas em todos os momentos aonde nós estamos. Agora chegou o momento da panha do café. Juntamos muita gente, juntamos um, outro, e assim batemos aquele papo. Essa semana nós estávamos em 4 idosos, apanhando café. É 3, Denilson. Você não é idoso, não? Ah, tá.
3 idosos e mais o Denilson. Não sabíamos quem conversa mais. Mas é gostoso, é bom trabalhar? É. Mas é gostoso como temos união um para com o outro. E olha só, o que precisamos para mantermos esta união um para com o outro? Primeiro, frequentar a igreja regularmente. Frequentar a igreja regularmente faz parte da minha vida. Nós temos culto no sábado, nos domingos e quase todas as quartas, não é, pastor? Estamos chegando aí em quase todas as quartas também. Isso é muito bom. Participação em pequenos grupos. Mexeu com muita gente. Participação em pequenos grupos. O que eu quero dizer quando falamos em participação em pequenos grupos? Eu sou um líder de pequenos grupos e creio que aqui tem a porção líderes de pequenos grupos. E nós, quando vamos compartilhar o sermonete ou a leitura da palavra de Deus nos nossos pequenos grupos, nós somos acostumados a dividirmos as tarefas. Em cada setor, em cada casa, você é responsável pelo pregador. Para não ficar pesado para um só ou cansativo para os demais que estão nos assistindo. Nós temos que ter essa união, um para com o outro, para que os nossos pequenos grupos possam vir a crescer e aumentar a cada dia e trazermos pessoas para a nossa igreja. Servir em ministérios. Servir em ministérios. Quantos ministérios? Temos muitos. E todos os ministérios nós deveríamos servir. Comunicação regular. Noander, o cara da comunicação. Sempre comunicando. Animado, sempre para cima. Pratique a escuta ativa e a empatia. Ouve sempre. Tenha empatia, tenha cuidado. Pratique o perdão. Tudo nós falamos. Agora, quando mexemos com praticar o perdão, aí a coisa complica. Por que eu, Zênio, tenho que praticar o perdão? Porque existe pecado. Porque se não existisse pecado, nós não precisávamos de perdoar uns aos outros. O diabo está aí irado para pegar uma presa. O diabo está aí para pegar a oportunidade que nós temos. E ele aproveita as oportunidades mínimas que você fala.
O diabo só não tem poder no nosso pensamento, mas no nosso falar ele tem. Cuidado com o que fala, principalmente dentro da nossa igreja. Temos que ter esse cuidado. Mas nós somos pecadores. E caímos nesse pecado. E quando caímos neste pecado, nós não podemos ter vergonha de pedir desculpa ou perdão. Eu quero dizer para vocês que eu sou um pecador, que peco, que erro. Mas sou um homem que não tenho medo de pedir perdão e pedir desculpas às pessoas. Num momento, aqui nessa igreja, eu pedi perdão. Eu errei com 3 pessoas dentro da minha igreja. Pedi perdão todas as 3. Um cidadão, eu pedi perdão, por favor, me perdoe. Quando eu me levantei da beirada dele, ele disse o seguinte: espera aí, não é assim não. Eu quero dizer para você que se eu errei com você também, eu também estou pedindo perdão. Por que, meus queridos, que eu também estou pedindo perdão pelos meus erros? Por que que eu digo assim? Porque quando um não quer, 2 não brigam. Se existe perdão para um, tem que existir para o outro. Deus está pronto para nos perdoar. Então que nós possamos trabalhar nesta união para que a nossa igreja continue crescendo cada vez mais. Estamos terminando. Quero convidá-lo a estabelecer conexões significativas dentro da igreja, para o desenvolvimento espiritual, apoio emocional, desenvolvimento comunitário e serviço cristão. Vamos orar nesse momento e pedir que Deus nos ajude a manter a paz, a unidade em nossa igreja. Vamos orar, meus queridos. Vamos pedir a Deus que Ele tenha essa misericórdia, essa compaixão de cada um de nós, respeitando as hierarquias, respeitando um ao outro, e darmos continuidade para que a nossa igreja cada dia avance mais. E quando Jesus voltar, eu posso olhar para os meus lados e ver os meus queridos ir para o céu. E eu quero ir com eles. Este é o meu desejo e minha oração nesta manhã. Amém. Para o término, 242. Benditos sagrados serão os laços fraternos do amor. Se juntos com Cristo ficamos unidos, causa na luta, na dor.
Oremos. Nosso eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor, por ter colocado este sermonete nas nossas mãos. E pelo intermédio deste sermonete, querido Deus, mostrarmos para nós a união que temos que ter dentro da nossa igreja. Se nós queremos crescer, querido Deus, temos que ter unidade. E essa unidade que seja um elo e não uma corda. Nós te pedimos e desde já agradecidos e acreditamos nisso. Em nome de Jesus. Amém.